Tá bom, gente. Chegamos então na nossa última aula. Hoje nós vamos falar sobre magnetismo em meios materiais, o campo, como se comporta o campo magnético em meios materiais. E no finzinho nós vamos falar sobre circuitos magnéticos. Tá bom? Vamos começar então. Se você considerar o potencial vetor de um dipolo elétrico, em geral, você pode imaginar que é uma corrente fechada, né? E tem uma certa área onde esse dipolo está confinado. Então, como é que é esse modelo? A gente resolveu esse problema lá no módulo 5. Tem uma área, tem uma corrente, o produto corrente vezes área, a gente chama de momento de dipolo. E esse momento de dipolo, então, é um vetor que aponta, segundo a regra da mão direita, perpendicularmente à superfície. E ele vale em módulo I vezes A. Esse que é o valor do momento de dipolo. Potencial vetor de uma espira, aí você pega uma espira só. Dá para a gente escrever o potencial vetor como em função do valor do momento de dipolo. Isso também foi uma coisa que a gente estudou. Tá, μ0 sobre 4π, o momento de dipolo, produto vetorial R menos, vamos chamar de R0 a posição onde está o dipolo, módulo, R menos R0 ao cubo. Então, por exemplo, uma posição aqui, ó, posição R, digamos que a posição do dipolo seja R0, ele está numa posição R0, então esse vetor aqui é R menos R0. O potencial vetor nas redondezas aqui desse dipolo é dado por essa expressão. Bom, o campo magnético é o rotacional de A, então a gente tem um campo magnético causado por essa espira, e essa espira tem um momento magnético que é corrente vezes o A. Com isso a gente consegue calcular o potencial vetor, e com o potencial vetor a gente consegue calcular o campo magnético. Tudo isso para quê? Para dizer que uma espira pequena, uma espira infinitesimal de corrente, gera um campo magnético. Aliás, eu não falei que ela é infinitesimal, né? Essa aproximação aqui, quando a gente resolveu, ela tinha uma coisa. Esse valor desse potencial vetor magnético, ele vale quando você está numa distância R menos... Opa, falta o vetor aqui. R menos R0, que é muito maior do que as dimensões típicas da espira. Por que eu estou falando tudo isso? Onde é que eu quero chegar com essa história? Agora que nós vamos estudar o campo magnético dentro da matéria, eu preciso modelar a matéria, eu preciso transformar a matéria em alguma coisa que eu saiba fazer as contas para ela, tá? E o que é essa matéria que interessa tanto para a gente? Essa matéria, em primeiro lugar, assim, com mais fácil da gente visualizar, são os átomos e moléculas onde os elétrons circulam, fazendo com que haja uma corrente correspondente ao movimento dos elétrons. Então a gente pode dizer que é o movimento orbital dos elétrons que causa um campo magnético que pode ser descrito por um momento magnético. Imagina um átomo de hidrogênio, o elétron faz uma órbita em torno do núcleo do átomo de hidrogênio. O valor da órbita é 0,5 vezes 10 a menos 10. 0,5 vezes 10 a menos 10 metros é o raio da órbita. Então, é muito pequeno.
Está lá girando, e isso provoca um campo magnético no entorno do átomo de hidrogênio. Outra coisa que produz campo magnético é... Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Outra coisa que produz campo magnético é o spin eletrônico. O spin eletrônico. O que é o spin eletrônico? A palavra spin significa giro. Então você pode imaginar que o elétron é uma bola microscópica girando. Mas nós já falamos isso. O elétron não tem dimensão, ele não é uma bola que gira. Se imaginava isso até um momento que a física de partículas chega à conclusão de que não, o elétron tem tamanho zero. Então, o modelo semiclássico, vamos dizer, de um elétron seria uma bola girando para poder criar o campo magnético. Então, uma bola girando dá um campo magnético. Não é uma bola girando, mas ele tem um momento magnético. O fato de não ser uma bola girando, descobrimos que não é uma bola girando. Bom, mas tem campo magnético, isso se sabe. Então a gente diz que o campo magnético do elétron é intrínseco ao elétron. Ele tem um momento de dipolo intrínseco. É como se ele fosse uma bola girante. O elétron sozinho. Isso independente de estar num átomo de hidrogênio ou descrevendo uma trajetória depois de ter sido lançado por um canhão de elétrons, por exemplo. Ele tem um spin. Então ele tem um spin e esse spin dá para ele um campo magnético gerado por ele. Agora, para a gente fazer o nosso modelo da matéria, nós vamos imaginar que pequenos volumes do espaço, um pequeno volume do espaço tenha uma quantidade de partículas, e cada partícula tem um certo valor de momento magnético, m. Nós vamos tratar m daqui para frente como um valor médio de uma certa região no espaço. Então, se você imaginar um pequeno volume que não seja pequeno demais para conter uma única partícula, nem grande demais para ser macroscópico, não adianta nada, porque daí você não tem um espaço que você possa integrar. O que nós vamos fazer, na verdade, é fazer uma integral, e uma integral exige que você integre infinitesimais, não é mesmo? A gente sabe isso. Só que nós não temos infinitesimais propriamente dito, nós temos pequenos volumes. Quanto que é um pequeno volume? Bom, poderia ter, por exemplo, sei lá, se tiver 10 nanômetros de lado, um cubo de 10 nanômetros de lado, que é muito pequena, 10 a menos 8, tem mais ou menos uma centena de átomos em cada aresta, o que dá 1 milhão de átomos dentro de um cubinho de 10 nanômetros de lado. Estou falando valores aproximados, tá? Então, é dessa ordem de magnitude, de grandeza que a gente está falando para poder fazer uma hipótese de que nós temos pequenos volumes e vamos integrar. Esse é um volume grande o suficiente para caber muitas partículas e pequeno o suficiente para você aproximar por uma integral. E aí, dentro desse volume, nós vamos dizer que tem uma certa magnetização, um vetor de magnetização, no qual um número n de partículas por unidade de volume multiplica o momento magnético médio das partículas que estão lá. Você tem uma densidade e um momento magnético. Então você passa a ter aqui uma densidade de momento magnético. Os dois aqui são densidades, né? A gente chama esse vetor de magnetização, ou apenas magnetização. Você percebe que quando você faz essa conta, você multiplica aqui por uma densidade, você consegue transportar para um volume aquilo que era de um átomo. E mais, se você multiplicar esse número por um infinitesimal de volume, como nós temos uma densidade, essa quantidade aqui, olha, essa quantidade aqui, é como se fosse o efeito de 1 milhão, ou seja lá, n vezes dV, átomos, todos eles com o mesmo valor de momento magnético.
Então, por exemplo, se eu for considerar não o campo de um momento magnético, mas o campo gerado por uma quantidade significativa deles, numa certa posição que eu vou chamar de R, dizendo que aqui é a posição R'. Essa caixinha onde tem, sei lá, perto de 1 milhão de partículas, na verdade, a caixinha deveria ser infinitesimal, né? Numa posição R', ela tem o efeito multiplicado de um monte desses aqui. Então eu vou dizer que o meu potencial vetor causado por essa caixinha aqui vai ser um certo dA, que é igual a esse valor mesmo aqui, de 0 sobre 4π. Só que em vez de colocar um momento magnético momento de polo magnético de uma única partícula, eu vou colocar de todo mundo, que é esse produto aqui, ó, MdV. MdV'. E esse cara faz o produto vetorial com R menos R', dividido por módulo de R menos R' ao cubo. Tá? Portanto, o que a gente tem é que ficou meio embaralhado aqui, mas eu vou subir um pouco o papel. Está enroscando, não é para enroscar. Tá. Ele fica, essa expressão aqui, o que é importante é isso, né? O potencial vetor, então, ele vai ser 0 sobre 4π integral da magnetização dV', produto vetorial de R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo. Se na matéria existem átomos, esses átomos têm dipolos, você tem o elétron lá no átomo que forma dipolos magnéticos, então o efeito da matéria deve ser dado por uma integral desse tipo aqui, já que a gente está somando os efeitos de todos os dipolos. Isso produz o nosso potencial vetor, e o nosso potencial vetor produz o nosso campo magnético. Bom, é evidente, vocês sabem disso, que a maior parte da matéria não é magnetizada. Você não tem campo magnético saindo de você, por exemplo, das coisas que você está vendo, porque, em média, o momento de dipolo é zero nas estruturas. Exceto nos ímãs naturais ou nos materiais que você magnetiza intencionalmente, passando uma corrente, por exemplo. E disso nós vamos falar um pouco mais para frente. Por enquanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar que por alguma razão o material possui magnetização, possui um vetor de magnetização. E possuindo magnetização, ele vai apresentar um campo magnético. O que nós vamos ver daqui a pouco? Tem dois jeitos. Você pode tanto ter uma magnetização permanente, num ímã permanente, um M desses daqui, num ímã permanente, você vai estar tudo alinhado, porque ele tem essa propriedade, ou você cria um campo magnético a partir de um eletroímã, a partir de uma bobina. E essa bobina causa um campo magnético que orienta os átomos dentro do material para que os átomos se alinhem, ou até, tem um dos casos, que é o caso diamagnético, se alinhem na direção contrária ao campo, meio que reagindo à presença do campo, tentando expulsar o fluxo. Isso é uma das explicações possíveis. A gente vai falar dessas explicações já quando for falar dos tipos de material. Tá certo. Agora, contaiada que nós vamos fazer. Eu vou fazer porque assim, não são muitas linhas, mas é cálculo vetorial que nós vamos usar agora, tá? O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: primeira coisa, a gente repara que isso eu já usei tantas vezes, vocês vão ficar enjoados de ver eu fazer isso. O gradiente na coordenada com linha de 1 sobre módulo de R menos R' é igual a R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo. Então a gente vai com esse cara, substitui ele aqui, ó, onde ele está.
E daí, opa, um pouquinho mais para baixo aqui. Aí eu vim para cá, para dar espaço. O meu A fica escrito como μ0 sobre 4π integral do volume de M vetor, produto vetorial com o gradiente de 1 sobre módulo de R menos R', dV'. Tá aí. Agora eu vou usar uma propriedade do cálculo vetorial, que é o rotacional de uma função escalar que multiplica uma função vetorial. Isso aqui é... Deixa eu ver aqui. Isso aqui fica F minúsculo rotacional de F maiúsculo menos F produto vetorial com o gradiente de F. Aí o que eu faço? Esse cara aqui é 1 sobre módulo de R menos R'. E esse cara aqui é o meu vetor de magnetização. Aí eu substituo. Substituo aqui, ficamos com μ0 sobre 4π integral do volume. Esse pedaço aqui, quer ver? Ó? Esse aqui que eu vou separar esse aqui. Então, esse cara aqui é esse. Então, para mim, o F aqui vai ser o M, né? E o gradiente está aqui. Então, é esse pedaço que eu estou colocando para cá. Então, ficaria... Se muda esse cara de lado, ele fica positivo. Muda esse cara de lado, ele fica negativo. Então, nós vamos ficar com uma integral que tem essa cara aqui, ó. Rotacional de M dividido por módulo de R menos R', dV' menos μ0 sobre 4π integral do rotacional de M dividido por módulo de R menos R', dV'. E aí tem um exercício do Griffiths que ele manda você provar, e eu provei, não é difícil fazer isso, que essa integral do rotacional de alguma coisa, dV', se escreve como, deixa eu colocar primeiro esse termo aqui, como uma integral de superfície, com sinal trocado, mais μ0 sobre 4π, a integral sobre uma superfície fechada que contém esse volume de M rotacional vetorial N ds' dividido por módulo de R menos R'. Então, fica desse jeito aqui a nossa integral. Essa fórmula aqui, ela dá pra gente o potencial vetor magnético. E aí, dela, a gente tira duas coisas. A primeira é a seguinte. Se a gente lembrar da expressão do potencial vetor, que a gente tirou lá atrás, potencial vetor, ele era dado por uma integral assim, ó. A igual integral de volume μ0 sobre 4π J dividido por módulo de R menos R', dV'. Tá? Esse termo está aparecendo aqui, olha. Está aparecendo aqui. Esse rotacional de M está se comportando como se fosse uma densidade volumétrica de corrente. Então eu vou reescrever essa expressão aqui desse jeito. Ó. Meu A vai ser μ0 sobre 4π integral de uma densidade de magnetização volumétrica dV' dividido por módulo de R menos R'. Integral no volume. E essa outra aqui não fica por menos. Ela é uma integral de superfície. Sendo uma integral de superfície de alguma coisa vetorial dividido por R menos R', isso aqui também se comporta como uma densidade de corrente, só que uma densidade de corrente superficial. E aí nós vamos chamar isso aqui, ó, μ0 sobre 4π da integral sobre a superfície fechada, que contém esse volume, de uma densidade de corrente superficial, de magnetização, dividido por R menos R'. Então o que a gente tem são essas duas expressões aqui.
A densidade de corrente de magnetização volumétrica é o rotacional da magnetização, e a densidade de corrente de magnetização superficial é dada por N vetor N. Esse N aqui, ele é um vetor perpendicular à superfície. Faz o papel na lei de Gauss do ds. Seria NDS seria o vetor perpendicular à superfície. Tá bom, chegamos nesse ponto. Até quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente percebe o seguinte, que dá para a gente escrever a magnetização de um material como sendo duas densidades, mas muito parecido com o que a gente tinha lá quando a gente estudou dielétrico, lembra? Tinha densidade de carga de polarização, de volumétrica, e densidade de carga de polarização superficial. Tinha as duas. E a volumétrica era divergente da polarização, menos divergente da polarização. E a superficial era polarização produto escalar com o vetor perpendicular à superfície. Aqui, de novo, a superficial é um vetor perpendicular à superfície, mas agora, em vez de um produto escalar, é um produto vetorial. Em vez de ser a polarização, é a magnetização. E aqui é o rotacional da magnetização, ao invés de ser o divergente da polarização. E não tem o sinal de menos. Isso também acontece aqui. Não tem o sinal de menos para a gente aqui. Tá? Eu tenho uma transparência que tem o resumo dessa. Eu estou chamando de J de magnetização superficial. Tá? Estou chamando assim na transparência. J de magnetização superficial. Em geral, eu prefiro a letra K. Tá? Estou usando mag para magnetização. Então, a primeira vez a gente usa um mag, que é para deixar mais claro o que você quer dizer. Né? Primeiro, temos um momento de dipolo magnético. Está aqui. Área vezes corrente, dado pela regra da mão direita. Daí, a gente lembrou de que o potencial vetor era dado por essa expressão. A gente viu isso lá atrás. Aí nós resolvemos escrever o momento de dipolo em função de uma magnetização. Isso aqui é M vezes dV' é a soma da magnetização de todas as magnetizações que tem aqui dentro de um certo volume que você esteja considerando. Que você vai integrar depois. Aí a gente integra sobre o volume inteiro. E quando a gente integra sobre o volume inteiro, ao integrar, a gente repara que dá para separar a integral em duas partes. Uma que fica com o rotacional de M e a outra fica com M vetor N. Uma é integral, não está dito aqui, mas pelo diferencial dá para ver. Uma é integral de volume, outra é integral de superfície. Ambas sobre o volume que você está interessado em saber quanto que é o campo magnético lá dentro e no seu entorno. Então, o campo magnético na presença de matéria que nós estamos vendo aqui. Tá bom, bacana. Dito isso, vamos interpretar o que significa a densidade de corrente de magnetização volumétrica e a densidade de corrente de magnetização superficial. O que é isso, né? Olha que interessante, que legal isso daqui. Para entender essas duas figuras, presta atenção, tá? Presta atenção e me interrompam, pelo amor de Deus, se vocês não estiverem entendendo, tá? Me interrompam. Átomos, quando você compõe a matéria de átomos, está lá todos os átomos, cada um apontando para um lado, né? Tá? Vou dizer aqui, eu vou tirar a tampa das canetas. O momento magnético deles, cada um aponta para um lado. Tá? Tem um átomo aqui, outro lá, eles estão apontando, está meio quente, então eles mudam de posição. Então, cada um para um lado. Aí você chega, aplica um campo magnético externo. Bom, eles alinham. Vão ficar exatamente alinhados? Não, não vão ficar. Tem agitação térmica, mas é um alinhamento médio. Você tem uma tendência de que os átomos se alinhem numa certa direção. Então, vamos dizer que eles fiquem alinhados. Essa figura, vamos começar com a figura da esquerda, tá? Essa figura da esquerda representa o quê? Como os átomos estão alinhados, são camadas de átomos, camadas, planos de átomos, um monte de átomos, mas todo mundo mais ou menos alinhado.
Você pode imaginar o átomo aqui, que o momento magnético dele, vou pegar um negócio quadrado, que ele está quadrado, né? Você pode imaginar que o átomo está nessa região aqui onde está um quadrado, seria um cubo, né? Com um momento magnético nessa direção, assim. Aí, o desenho que está ali é uma representação de um monte desses átomos, um do lado do outro, formando como se fosse um plano cheio de átomos. Vocês estão me entendendo? O que está representando ali? Por favor? Alguém confirma para mim. Fala alguma coisa. Obrigado, Beth. Aí, firme. Isso mesmo. Então, olha que interessante. Quando você justapõe os átomos que estão produzindo essa... Gente, isso é uma atrocidade em mecânica quântica, tá? Não é assim que as coisas são. Mas assim, qualitativamente é isso. É porque eu trabalho com mecânica, com física atômica, então você imaginar que átomos fica desse jeito, não é assim, mas grosso modo dá para a gente imaginar um modelo semiclássico que fosse isso. Quando você coloca os átomos um do lado do outro, vai pondo um do lado do outro, essas camadas elas acabam nessas junções aqui, ó, sempre vai ter uma corrente para cima e outra para baixo. Como eles estão alinhados, né? Os momentos de polos, todos eles vão fazer com que as correntes girem. Nesse desenho aqui, elas estão girando no sentido horário. Dentro do volume, as correntes se cancelam em todos os pontos. Então aqui nessa parede se cancela, nessa aqui se cancela, aqui embaixo está cancelando. Onde que não cancela? Na superfície. Então na superfície, quando você tem uma magnetização constante, só na superfície que não se cancela. Então quando a magnetização é constante, mesmo aqui onde não é constante, né, mas quando você tiver uma magnetização constante, só tem isso. A magnetização tende a se cancelar quando ela é constante dentro do material, se cancela em todos os pontos, exceto na superfície. Porque sobra, essa corrente aqui cancela com quem? Não tem ninguém do lado dela. É diferente dessa. Tem uma para baixo e outra para cima. Entenderam? Ô professor, tudo bom? Oi. Como Tudo. vai? Boa noite. Boa Desculpa, noite. porque assim, quando a gente pensa em corrente, a gente está pensando em carga em movimento, certo? Certo. E aí, nesse caso, a magnetização não seria constante? Por que as cargas estão se movendo nesse caso? Já que você tem uma magnetização constante apontando para um mesmo... Tá. É o seguinte, essa aí nós estamos... Quem que falou comigo? Foi o André, Alex? professor. André. Tá. Voz dos seis, né? Aquela coisa. É o seguinte, André. Aí nós não estamos falando de cargas que se movem livres. Nós estamos falando de ou elétrons orbitando em torno dos seus núcleos, ou spin. Então, quando eu falo que é uma atrocidade, é porque o modelo tá assim, você está forçando o modelo clássico para poder falar sobre o assunto. Tá, mas se você pensar que isso gera um campo magnético equivalente a esse modelo, então dá para você... Esse monte de dipolo de fato existe. É como se a gente tivesse feito o seguinte, nós estamos representando os dipolos magnéticos dos elétrons dos átomos por quadradinhos assim. Ah, compreendi. É como se fosse aquela representação da bolinha girando, aí a setinha seria exatamente o spin dela girando, e você tem uma Isso. certa movimentação por causa da movimentação natural, pela temperatura e tudo mais. E aí você Não, tende tem a... também, mas é chacoalha, né? Mas esse movimento que você está vendo aí é o spin mesmo. Você falou certo, é como representando o movimento de órbita dele. Esse não é térmico. Esse movimento, quando eu falo movimento térmico, é o átomo inteiro se meio movendo. que se movendo com uma energia cinética. Dentro de um material sólido, seria... Aí, no caso, a magnetização seria normal esse plano, Seria. certo? Seria Correto. normal esse plano. Seria... Compreendi. Estamos representando uma magnetização normal e pela regra da mão direita ela está entrando. Agora compreendi, É obrigado. isso? Peraí, deixa eu ver se é isso.
Sim, claro, ele está entrando. É dado pela regra da mão direita, Era, está entrando. era a representação da setinha que eu queria entender. Para mim, a representação da setinha estava sendo a magnetização, mas não, ela está sendo exatamente a Ah, movimentação tá. dos... Perfeito, professor, obrigado, viu? Tá, das correntes. Obrigado, eu que te agradeço. Então tá, a magnetização entra. O N aponta para cima, tá? A corrente dá no sentido horário. Confere, vê se é isso. Pega essa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Pega esse ponto aqui. Corrente entra. Desculpa. Magnetização entra. O N está entrando. O N aponta para fora, então aponta para cima. O que dá o produto vetorial de uma coisa entrando com o vetor para cima? Alguém já descobriu. Já estou sentindo. Horário. Aqui deu Professor. horário também, professor. Deu horário, né? Deu. Tá bom. Eita vida. Embaixo fica mais fácil, cara. Embaixo tá bem mais fácil para pôr a mão. Vetor entrando, vetor para baixo, corrente para lá. No caso, horário também. Tá bom? Então é isso que essa expressão quer dizer. Ela quer dizer que equivale a você ter uma corrente de magnetização superficial. Acho que agora ficou mais claro, né? O que a gente teve que fazer, porque o M está entrando. Aí no vizinho, no desenho vizinho, que a gente vê a corrente de magnetização volumétrica. É rotacional de M. Ela está dentro do volume. Como é que funciona isso? O rotacional só é diferente de zero quando você tem uma função que varia. É uma derivada, né? Uma derivada no espaço. Então, conforme você vai mudando de camada, uma camada tem uma corrente mais intensa do que a outra, porque o momento dela é maior. O momento de dipolo dela é maior. Sendo o momento maior, aqui, olha, não cancela mais. Você tem uma corrente passando por aqui. Na linha de cima também, tem uma corrente passando. Então, você está aumentando, né? Você está subindo para cá, está aumentando o valor da magnetização. A magnetização aumenta para cá, e conforme ela vai aumentando, surgem correntes dentro do material. Então, esse vermelho aqui significa correntes de magnetização dentro do material. Densidades de corrente de magnetização dentro do material, volumétricas, que estão aqui. Tá? Então, isso aqui é o que significa a magnetização. Bom, agora vamos tratar de magnetizar as coisas, né? Então, fora os materiais que já vêm com magnetização permanente, eventualmente, ou mais frequentemente, na maior parte dos casos, e nos casos que você quer e nos casos que você não quer, o que acontece é que os materiais se magnetizam na presença de correntes. Então nós vamos, essa transparência aqui, eu vou voltar para o papel, Professor, que fica professor, melhor. Isso tem a ver com aquelas correntes parasitas e correntes de Foucault? Pois é, eu falei corrente de magnetização, é densidade de corrente de magnetização. Quando a gente fala de corrente de magnetização, em geral a gente se refere a transformadores, a magnetização de materiais que você está magnetizando. Não, se isso tem a ver com corrente Foucault, não. Corrente Foucault é outra coisa. Corrente de Foucault, ela acontece dentro do material ferromagnético, do condutor, não precisa nem ser ferromagnético, do material condutor. Quando você aplica um campo magnético variável, quando você aplica um campo magnético variável, se você tivesse uma bobina, a bobina responderia com corrente. Mas como você pôs um núcleo ou enrolou o fio em torno de uma peça maciça, é a corrente dentro dessa peça maciça que vai reagir ao campo. Essa é a corrente Foucault. Aí sim você está tratando de cargas livres nesse caso. Estou tratando de cargas livres. Perfeito. Corrente Foucault são cargas livres. Correto, se eu enrolar obrigado. se isso aqui fosse material ferromagnético, eu enrolasse isso daqui e passasse uma corrente, dentro desse material teria a corrente Foucault. Daí o que os caras fazem para diminuir as correntes Foucault? Eles fazem o núcleo laminado
Eles cortam um material laminado. Professor, corrente de Foucault é o que eles usam para fazer forno de indução, não é? Lembro de ter visto uma vez isso daí. Pois é, cara. Pessoa com forno de indução com corrente de Foucault deve ser bem nervoso, né? Corrente que os caras têm que passar. Mas eles usam, sim. Bom, eu vou para a folha de papel para fazer isso aqui com... Porque eu vou voltar depois para essa mesma transparência, mas já depois de fazer essas contas uma por uma. Tá, vamos lá. É o seguinte, agora a ideia é assim. A gente tinha, no caso magnetostático, a lei de Ampère. E a lei de Ampère diz que o rotacional de B é M0J. Bacana. Então, vamos pensar, no material ferromagnético, por exemplo, você vai ter corrente de Foucault e vai ter corrente de magnetização, porque as duas vão estar lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar essas expressões. Vou colocar aqui μ0 de magnetização. μ0 vezes J de magnetização. Dentro do material, eu sei quanto que é o J de magnetização. O J de magnetização, a gente acabou de calcular. É o rotacional de M. Professor, então só coloca um pouquinho para cima a folha, porque... Isso, Assim? muito obrigado, obrigado. Tá, é que... acontece, né? Em aula ao vivo a gente se corrige online. Em aula gravada, nem pensar. Aí quando eu substituo esse cara aqui dentro, olha o que acontece. Eu vou passar o μ0 dividindo, tá? Vou passar o μ0 dividindo o B, fica assim, ó. Rotacional de, abre parênteses, B dividido por μ0. Eu ponho esse M aqui, como já passei o μ0 dividindo, fica só o M mesmo, né? O M vem para cá, fica menos M. E isso aqui é igual a J. Aí o que eu faço? Aí eu vou fazer igual na eletrostática. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de H. E aí eu fico com o rotacional de H é igual a J. Às vezes você pode escrever J livre aqui. J livre. Às vezes você põe só o J, depende da notação. Na transparência eu estou usando só J. Tá aí. Essa expressão aqui, ela equivale a essa expressão aqui, olha. Vou pôr a cor de rosa aqui. Da eletrostática. Lembra dela? Divergente de D igual a densidade de carga? Seria uma expressão equivalente. O H é um vetor auxiliar, assim como o D é um vetor auxiliar. Por que eles são vetores auxiliares? Porque o B, né, o vetor campo magnético e o vetor campo elétrico, são eles que estão associados à força. Então, esses são os vetores que têm o significado físico e são relevantes do ponto de vista de experimentalmente observáveis. E aqui a gente usa o H como um vetor para dar suporte para a gente. O Cheng chama o H de intensidade de campo magnético e o B de densidade de fluxo magnético. O Griffiths mete a boca nessa nomenclatura, ele chama o B de campo magnético e o H, ele chama de H. E eu vou te falar, o Griffiths tem razão, porque a gente sempre fala campo magnético por B e sempre fala H para o H. Ninguém lembra de falar intensidade de campo magnético para o H. Então, a linguagem mais fluente, mais comum na engenharia é chamar o H de H mesmo. E aí, quando a gente chega nessa expressão, tem uma coisa, né? Ela, assim como a expressão do D, isso aqui não é uma panaceia que resolve todos os seus problemas, achando que, é só o H, ele tem as mesmas propriedades do B. Não tem. O divergente de B é igual a zero. Se você tirar o divergente do H, vamos reescrever o H aqui, olha. Vamos isolar, né? O H, ele fica como B sobre μ0 menos M. E fica isso.
Se você resolver tirar o divergente do H, vai ficar divergente de B, fica assim, ó. Fica divergente de H igual divergente de B dividido por μ0, que é 0. Então, divergente de B é 0, não tem jeito, está aqui. Isso aqui dá igual a menos o divergente de M. Se o divergente de M não for igual a 0, o divergente de H também não é. E, em geral, o divergente de M não é 0, sabe aonde? Na fronteira. O M, ele vai, por exemplo, vai alinhado. Né? Digamos que isso seja uma peça de material magnetizado. O M está orientado numa certa direção. Quando chega bem aqui na borda, aí você vai fazer uma integral de Gauss com um pedaço para dentro e outro pedaço para fora, vai ter uma quantidade de fluxo que entra, mas não sai. Que só tem M onde tem matéria. Então, se for fazer uma integral bem aqui na superfície, você vai descobrir que o fluxo que entra numa pequena integral que você faça aqui é o fluxo que vem desse M aqui. Só que se você puser metade da superfície para o lado de fora, fora não tem M. Então o fluxo entra, mas não sai. Resultado, o divergente nessa posição vai ser diferente de 0. Então, o H não tem as mesmas propriedades do B. O H é um vetor auxiliar mesmo, ele serve para ajudar, mas ele não resolve o teu problema como resolve o B, porque o B, sim, ele aparece na força de Lorentz, e você pode fazer toda a física prescindindo do H. Você não precisa nem do H nem do D. O livro do Feynman, ele faz uma crítica com relação ao uso dos vetores auxiliares. Ele acha que os vetores auxiliares complicam as coisas. O Griffiths fala, inclusive, que... Não sei se foi o Griffiths que falou isso ou foi o outro livro que eu li, do Zangwill, que fala que até Maxwell se equivocou com uma equação lá por causa do H. Enfim. Então a gente vai usar o nome de campo magnético, como temos usado direto, e vamos usar o H como H mesmo. Eventualmente a gente pode usar a intensidade de campo magnético, não tem problema, é só a gente saber do que a gente está tratando. Bom, agora nós vamos tratar de uma questão que é a seguinte. Tá, vocês já viram um ímã, tipo um ímã que nem esse aqui, ó, esse aqui é um ímã de neodímio. Aí você pega um material que nem esse aqui, ele atrai, né? Se você puser alguma coisa agora perto dessa peça metálica aqui que foi atraída, é que não tem alguma coisa que seja leve o suficiente, mas não sei se vocês já viram, mas ela fica magnetizada também. Você já deve ter visto isso. Você põe um prego, ele atrai outro prego, que atrai outro prego. Você pega a agulha, você não precisa estar com ímã na agulha, basta que você pegue assim, uma caixinha de agulha, você põe um ímã desse, as agulhas vêm todas na sua direção. Você já deve ter visto isso, né? Os materiais, quando você aplica um campo magnético na região, eles se magnetizam dependendo da permeabilidade do material. Então, alguns materiais se magnetizam fracamente. É simplesmente uma resposta dos átomos à presença do campo magnético, sem nenhum fenômeno perceptível, digamos, sem instrumentação. Outros materiais, como os materiais ferromagnéticos e as ferrites, eles se magnetizam de uma maneira muito intensa. Então, nós vamos fazer uma hipótese, e na verdade, nós vamos dizer, isso é experimentalmente observável, nós vamos dizer que a magnetização pode ser escrita como uma constante de proporcionalidade com relação a um campo magnético, mas eu não vou usar o campo magnético, eu vou usar o H. Vou usar o H para fazer essa representação aqui. Se eu faço essa aproximação e volto para essa equação aqui, olha, eu posso escrever o B, assim, B igual μ0H mais μ0M. Se o meu M é Xi vezes H, esse cara aqui é susceptibilidade magnética. Eu fico com uma expressão que é μ0H mais μ0XH, o que resulta para mim que B é igual a μ0, 1 mais susceptibilidade, que multiplica H,
E eu posso dizer que isso é μ0 vezes uma permeabilidade relativa. Isso aqui é a permeabilidade do vácuo, essa aqui é a permeabilidade relativa. E, por fim, eu posso escrever isso como sendo uma permeabilidade do material vezes H. Os dois ficam proporcionais um ao outro. Continuam sendo coisas diferentes. Continua tendo divergente diferente. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que olhar para as descontinuidades do material. Para entender esse tipo de situação. Então, esse é o resultado. Eu vou voltar agora para a transparência, carregando toda essa informação aqui e colocando ela na transparência anterior, que é esta aqui. Cabeça do professor na frente. Pronto. Tiramos a cabeça do dinossauro. E aí fica... dos titãs, né? E aí ficamos com as nossas expressões, tá? Então, a gente partiu com a lei de Ampère. Dividimos as correntes em duas naturezas, uma corrente que seria uma corrente livre e uma corrente que seria uma corrente de magnetização. A corrente de magnetização, a gente já viu na transparência anterior, que é rotacional de M. Aí a gente pode escrever que o rotacional de uma certa função H seja igual a J, desde que eu escreva essa equação nesse formato aqui, ó. Tá? B é igual a μ0 H mais N. Onde o rotacional de B, que está aqui, é igual ao rotacional de H mais o rotacional de M. Fica uma expressão assim. Daí o que a gente faz? Os meios chamados lineares são meios lineares. Por que a gente chama de lineares? Porque é uma constante de proporcionalidade. A magnetização é H vezes alguma coisa. O ferro, por exemplo, não é um meio linear. Então a gente chama esse número de susceptibilidade magnética. Essas contas a gente acabou de fazer. O μr é a permeabilidade magnética relativa e o μ é a permeabilidade magnética do meio. Tá? Tá bom, então. Vamos falar dos materiais magnéticos. Primeiro vamos falar dos diamagnéticos. Os materiais diamagnéticos, eles reagem à presença do campo magnético, tentando expulsar o campo. Quando você tem átomos que não têm momento magnético, que tem um momento magnético nulo, assim são átomos neutros, você aplica um campo magnético, o que acontece é que o átomo reage tentando expulsar o fluxo magnético, como na lei de Faraday. Na lei de Lenz, no caso. E aí, o que acontece? Quando ele tenta expulsar o fluxo, você aplica um campo magnético, o campo magnético diminui porque o átomo está tentando expulsar o fluxo. Então, por exemplo, os materiais do tipo carbono, que são vários ali, o que ele tem? Ele é 1s2, 2s2, 2p2. O 2p2, ele tem dois elétrons numa camada aberta. Esses dois elétrons numa camada aberta, a análise do que o Griffiths faz é que isso possibilita com que os spins se cancelem. Todas essas explicações, você falar de spins que se cancelam, que o átomo expulsa, ele tenta expulsar o fluxo magnético, são explicações muito aproximadas dos fenômenos que acontecem nos átomos. Mas a ideia seria que os diamagnéticos tentam expulsar o campo magnético. Os paramagnéticos são mais fáceis de entender. O modelo é muito, muito convincente, inclusive o modelo semiclássico dele. Que é a ideia, você tem o seguinte, imagina que você tem um átomo e esse átomo tem um momento magnético. Aí você aplica um campo magnético externo, aparece um torque. Então, digamos que você aplica um campo para cima, aparece um torque que vai tentar alinhar os campos. Ponto final. Isso é o material paramagnético. Quando o momento magnético dele se alinha, o momento magnético de polo se alinha, o campo aumenta. Então, a diferença do diamagnético e do paramagnético é assim, o diamagnético tenta expulsar o campo enfraquece. O paramagnético se alinha com o campo se fortalece.
Os dois fenômenos, na verdade, assim, o fenômeno diamagnético está presente no paramagnetismo também. Mas, em geral, o paramagnético é mais intenso que o diamagnético. E para ter um fenômeno paramagnético, você tem que ter um momento de dipolo magnético não nulo, não pode ser zero. Não aconteceria um paramagnetismo em um átomo de argônio, por exemplo, que é uma camada fechada. Ele tem tudo quanto é momento dele é zero, né? Mas acontece para esses materiais que estão falando aí. Agora, olha o valor da susceptibilidade. É 10 a menos 5. Lembra do que significa susceptibilidade? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, de novo. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? 1 mais sigma. Fica uma permeabilidade magnética relativa de 1,00001. Tá? Fica fraquinho, quase nada. Se você pega um ímã e coloca um ímã num pedaço de, sei lá, bastante carbono tem aqui no plástico. Então esse cara aqui deve ser deve ser diamagnético, né? Você põe aqui. Não acontece absolutamente nada com o ímã. Você nem percebe nenhuma modificação importante no material. Então, o paramagnetismo e o diamagnetismo são fenômenos muito suaves comparados com os materiais ferromagnéticos, que nós já vamos falar deles. Os ferromagnéticos, eles têm um comportamento, basicamente ferro, tem outros materiais também. O que acontece nos materiais ferromagnéticos? Eles têm uma qualidade que é a seguinte: os átomos naturalmente alinham seus spins, assim, sem você aplicar campo nenhum. Eles naturalmente se alinham. Mas eles não se alinham simplesmente, eles não viram um ímã. O que acontece é uma coisa assim. Os átomos de uma certa região ficam com os momentos de dipolo todos alinhados. São regiões assim, relativamente grandes, não são regiões pequenas, grandes do ponto de vista do átomo, né? E dentro de uma região dessa, você tem o que a gente chama de domínio magnético. Aí você tem regiões vizinhas que têm outro alinhamento. São domínios magnéticos. E sempre que você tem um domínio, está todo mundo alinhado na mesma direção. O Griffiths, ele mostra uma fotografia e ele fala assim, olha, esse tipo de fenômeno dá até para você visualizar, tá vendo? Isso aqui está no Griffiths, tá? É uma foto de um material ferromagnético. Cada uma dessas regiões pretas limitadas por uma linha representa um domínio. E as setas representam a orientação do vetor de magnetização. Como é que isso acontece? Eu li num livro de materiais que isso acontece por causa de um fenômeno quântico chamado força de troca. A força de troca não tem nenhum análogo clássico. Não tem jeito, não dá para você falar. Isso tem a ver com o fato da função de onda do elétron ser do tipo antissimétrica, que é toda a função de fermion é assim. Os elétrons são férmions, eles seguem uma estatística chamada de Fermi-Dirac. Vocês vão precisar disso quando for estudar semicondutores. Tem lá energia de Fermi, estatística de Fermi-Dirac. Vocês vão precisar disso para estudar essas coisas. Então vocês vão ver algum ponto mais para frente do curso. E o fato deles serem férmions implica que a função é antissimétrica. O fato da função ser antissimétrica implica que tem um tipo de força que não tem paralelo na física clássica, que é a força de troca. Força de troca é um negócio muito esquisito. Eu vou falar grosso modo o que é para vocês. Vocês já devem ter ouvido o professor de materiais falar para vocês que a função de onda representa a função de onda ao quadrado, o módulo quadrado da função de onda representa a densidade a probabilidade de encontrar uma partícula, né? Deve ter visto isso. Então você pega uma função de onda,
módulo ao quadrado da função de onda num certo volume dá a probabilidade de encontrar partícula dentro desse volume. Então, como é que você trata em física atômica, por exemplo, a força entre dois elétrons? Você fala, bom, se a probabilidade de encontrar o elétron 1 é essa, seria a função de onda do elétron 1, e a probabilidade de encontrar o elétron 2 é essa daqui. Então, vou fazer dever duas linhas aqui, vou integrar. Então, eu posso imaginar que a carga está distribuída em todo esse volume, a carga está distribuída em todo esse volume, e que como fala, a energia potencial média entre esses dois elétrons vai ser uma coisa do tipo função de onda do elétron 1 ao quadrado, 1 sobre a distância do elétron 1 ao elétron 2, que multiplica a probabilidade de encontrar o elétron 2 ali, ao quadrado, isso aqui a probabilidade é sempre ao quadrado. Aí você faz a integral e tira a média, dv linha e dv duas linhas. Na verdade, você podia colocar o índice 1 e 2 aqui, porque eu coloquei 1 e 2 aqui, né? É isso. Isso aqui seria a energia média. Faz sentido que eu faça a energia média? Probabilidade de encontrar o elétron aqui, vezes probabilidade de encontrar o outro elétron ali, distância entre os dois, isso aqui é energia entre os dois elétrons. Faz sentido, né? Acho que não deixa de ser razoável você multiplicar a probabilidade de encontrar o elétron 1 vezes a probabilidade de encontrar o elétron 2, uma certa posição, sempre uma certa posição, aí você divide pela distância, calcula e pronto. A força de troca, sabe o que ela faz? Ela pega esse psi1 aqui e divide assim, ó, faz essa mesma integral, só que ela fica desse jeito. Você tinha o módulo quadrado de função de onda, é a função de onda vezes o seu complexo conjugado, tá? Vocês já viram isso? Sim ou não? Eu lembro de ter visto um pouco em materiais. Em materiais. Mas sem ter essa parte da quântica. Ah, claro, Só assim, que, menos. só que tinha um efeito. Menos. Assim. Menos, né? Aí a gente tinha aqui o psi de R1. Eu vou deixar vazio para dar aquele frisson, como chama? A tensão cênica, aquela tensão da cena. Aí aqui o elétron 1, elétron 2 na coordenada R2, elétron 2. A força de troca, ela advém, ela nasce de uma energia potencial onde se troca a coordenada aqui, ó. Como é que você explica um negócio desse classicamente? Você não explica um negócio desse classicamente. E o livro que o Slemon, acho que foi no Slemon que eu vi isso. O Slemon justifica esse tipo de alinhamento pela presença de uma força de troca em determinadas condições, ela produz o alinhamento dentro desses domínios magnéticos. Então, olha que coisa interessante, né? Você tem conjuntos de átomos que já estão alinhados. Aí o que acontece? Aí você vem com um campo externo. Esses caras que estão aqui na borda, os átomos que estiverem aqui nessas fronteiras, eles estão sendo alinhados ora para um lado, ora para o outro. Eles estão meio que sendo disputados ali. Quando você põe um campo numa certa orientação, o que acontece é que o domínio que estiver melhor orientado com o campo externo que você colocou, digamos que você põe um campo para cá, assim, ó. Esse domínio que está melhor orientado começa a invadir esse domínio aqui do lado. E por quê? Porque os átomos da fronteira estão sendo disputados pelos dois domínios. Então esse domínio começa a puxar os átomos para ele. E aí esses domínios vão aumentando. Agora, se você encontrar um domínio melhor orientado ainda, isso vai fazer com que esse domínio que estava com os átomos meio de lado assim, porque eles estão meio de lado aqui, né? Eles estão ainda desenhados inclinados assim. Se tiver um outro que tiver com os átomos melhor alinhados, esse daqui começa a invadir esses daqui. E aí ele vai... A fronteira do domínio muda e ele fica maior. E ele vai ficando maior e vai magnetizando. Ele vai magnetizando e vai aumentando violentamente a magnetização do material.
A susceptibilidade desses materiais ferromagnéticos pode chegar a mais de 1000. Então é bem forte mesmo a magnetização quando se trata de um material ferromagnético. Ok. E aí eles têm uma propriedade interessante, né? Esse tipo de fenômeno aqui, de domínios assim, quando se tira a magnetização deles, eles não voltam exatamente ao que eles eram. Eles diminuem, eles dão uma encolhida, mas eles não têm essa memória. Eles têm uma memória, eles voltam para trás, mas eles não voltam no mesmo formato necessariamente, eles voltam numa situação de menos magnetização. Mas eles não ficam totalmente zerados, esses blocos ficam aí. Tanto que se você colocar depois um campo magnético em outra direção, eles vão se alinhar nessa outra direção e os domínios, essas fronteiras vão mudando. As fronteiras dos domínios vão mudando. É isso que significa esse gráfico que está aqui, ó. Tá vendo? Se costuma chamar de curva BH. Esse gráfico seria muito parecido se em vez de BH você tivesse, no lugar do B você tivesse magnetização e no lugar do H você tivesse uma corrente que você está aplicando para gerar o campo magnético. É mais comum o gráfico de BH. Bom, olha o que acontece. Quando você começa a passar corrente numa bobina que tem um material ferromagnético, o H cresce. Tá? O H vai crescendo. O H cresce, como o H gera um campo magnético no interior do material, o campo magnético vai crescendo também. Inicialmente, a curva você pode até aproximar por uma curva linear, e que se você tirar o campo magnético, ela volta. Seria uma fase reversível aqui com um campo muito fraco. Mas à medida que você vai aumentando a corrente, os domínios magnéticos eles vão se modificando do jeito que eu falei. Eles vão se invadindo um ao outro. E a situação deixa de ser reversível. Ela não é mais reversível à medida que os domínios vão se modificando. Por quê? Porque na fronteira entre um domínio e outro, os dipolos estão sendo disputados e o alinhamento do campo ganha, puxa aqueles átomos, eles se alinham e vai aumentando a magnetização. Aí você vai aumentando, até que chega uma hora que não tem mais spin para alinhar. Tá tudo alinhado. Quando está tudo alinhado, bom, nunca que está tudo alinhado, mas sempre tem um fator térmico também que faz eles oscilarem, enfim. Mas eles vão chegando num certo ponto de alinhamento que você não consegue ter nenhuma modificação significativa no alinhamento dos spins, como se todos eles estivessem absolutamente alinhados. Uma situação ideal seria isso. Se você continuar crescendo o H, o campo magnético continua crescendo, mas já a derivada aqui já não é mais tão íngreme, porque você não está mais convencendo nenhum átomo a ajudar na sua magnetização. Tá? Eles estão simplesmente, você está aumentando o campo magnético simplesmente porque você está aumentando a corrente. Se você aumentar a corrente, vai aumentar o campo magnético, só não vai aumentar o alinhamento dos átomos, não vai aumentar a magnetização. Então essa curva aqui não fica plana, ela dá uma subida ainda, ela satura, mas ela fica é uma subida muito devagar comparado com, se você pensar que o Mi, né, a permeabilidade, quando satura, ela decresce até ficar muito próxima de 1. Então, e que a permeabilidade de um material, permeabilidade relativa de um material desse é tipo 5.000, acima de 1.000, né? As ferrites são centenas, assim, permeabilidade relativa. Você pode dizer que mais ou menos você encontra uma linha de saturação. Aí o que acontece? Quando você tira o campo magnético, ele diminui, mas ele não volta para zero, ele para num certo ponto. Esse ponto é o ponto que mantém a magnetização. Você já deve ter visto isso. Pega um prego, passa um fio, magnetiza o prego, aí o prego vira um ímã. Por quê? Porque tem um campo remanente, densidade de fluxo remanente, ele chama aqui, ó. Aí, o que você tem que fazer para tirar
o campo magnético dele, para você tirar a magnetização. Você tem que inverter a direção do campo magnético. Você passa a corrente no sentido oposto, ó, tá vendo? Negativo aqui. Vai, até que você vence a coercitividade. Consegue zerar o campo depois de você aplicar uma corrente no sentido oposto extra. Desse ponto para diante, o que vai acontecer a hora que você aumenta a corrente no sentido oposto, os domínios novamente vão se modificar. Repare que a coercitividade não quer dizer que você não tem mais magnetização no material. Você tem magnetização dentro dos domínios, mas eles estão aleatoriamente distribuídos, ou distribuídos de uma tal forma que a magnetização, a magnetização média do objeto inteiro é próxima de zero, ou no ponto exato ela é zero. Quando você aplica corrente ao contrário, essa história de ter média zero desaparece. Você vai ter os domínios novamente crescendo, aqueles domínios alinhados com o campo, agora no sentido oposto, e vai repetir o processo de saturação. A partir desse ponto, reproduz a curva de saturação que a gente acabou de fazer aqui, ela vem para cá, reproduz a curva, ela volta para cá. E assim fica, se você aplicar a corrente alternada, você tem esse tipo de fenômeno. Claro que não é linear. O B e o H não são mais uma função linear. Não só não são mais uma função linear, como são eles têm uma relação que depende da situação anterior. Tem 3 lugares aqui, olha, que o campo magnético ele passa no zero. Cada um dos 3 lugares, o que acontece antes e depois é diferente. Tá? Não se reproduz aqui. Inclusive, se você tivesse subido essa curva até um ponto intermediário aqui e tirasse o campo, esse ponto remanente aqui estaria mais para baixo. O ponto de coercitividade não seria tão negativo. Esse fenômeno a gente chama de esterese. Essa é a esterese que a gente costuma fazer referência, tá? Tá bom, então. Então, além dos ferromagnéticos, a gente também tem as ferrites, que são cerâmicas. Eles chamam as ferrites de duras e moles. Né? As ferrites moles possuem baixa coercitividade, você não precisa aplicar um baita de um campo para zerar o campo dela, e as que têm alta coercitividade são aquelas que você precisa por muito campo para zerar. Você faz alto-falante com isso, que você quer que o campo dure, né? Que o campo remanente fique lá e que você não retire o campo por causa de qualquer campo que você coloque. Tá bom? Tá bom. A ideia é a seguinte. O que acontece nos materiais magnéticos quando a gente tem um campo magnético? A propósito, o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem, eu vou passar esse exercício, já vou deixar aqui, é assim, considere uma esfera que tem uma certa magnetização M. Tá? Considere uma esfera que tem uma certa magnetização M constante. A pergunta é, qual é o valor do campo magnético dentro e fora da esfera? Tá bom? É isso. Esse aqui seria o exercício do módulo 7. De saída, já vou dizendo para vocês, o rotacional desse cara aqui é zero, porque ele é constante, tá? Então, só tem magnetização superficial. Então, a magnetização superficial vai ser do tipo M vetor, um vetor superficial aqui, ó. J superficial, também chamado de K. Às vezes se usa essa letrinha aqui. Tá bom? É isso. Esse aqui é o exercício do módulo 7. Calcula o campo magnético disso aqui. Bom, enfim. Vamos considerar a seguinte situação. Vamos considerar, olha, um torus. Torus é legal, né? Tá aqui a seção reta dele, ele tá cortado. Então, olhando de cima, esse negócio é assim, tá? Ele tem um raio aqui, um raio R0, e
tem aqui, esse comprimento aqui, ó, eu vou usar a mesma notação que está no livro do Cheng. L do gap. E esse perímetro inteiro, o resto do perímetro que está aqui, passando pelo meio aqui do objeto, imaginando que a seção reta dele aqui é bem pequenininha, não é nessa proporção, isso aqui eu vou chamar de L do ferro, do meu material. Isso aqui é o L do gap, então é o L do ferro. Pergunta é a seguinte: digamos que eu tenha aqui uma corrente passando, um fio enrolado nele aqui, tá? E aí passa uma corrente I nesse. A pergunta é, dado que esse material tem uma permeabilidade μ, qual é o valor do campo magnético e do campo H em toda a extensão desse material aqui, dentro dele? Olha só como que a gente faz. Isso aqui é um núcleo com um gap, tá? Vamos calcular. Primeiro, a gente tem a lei de Ampère. A lei de Ampère, agora, nós vamos escrever como sendo, como a gente escreveu, né? Que o rotacional de H é igual a J. A gente ganhou o direito de escrever que H escalar dl é igual a corrente. Tá? E no nosso caso aqui, como tem N voltas, vai ser NI, ou IN. Lembra, nossa lei de Ampère estava escrito assim para eletrostática, para magnetostática. Tá? Isso aqui implicava que integral de B escalar dl era igual a M0I. Agora é a mesma coisa. Nós temos H escalar dl igual a I vezes N, porque isso aqui vale. Então, nessa região aí nós temos H escalar dl igual a I vezes N. Vamos ver aqui a situação nessa interface aqui. Como é que fica o campo B numa interface entre dois meios de permeabilidade diferente? Olha só, se você pegar a lei de Gauss para o B diz o seguinte: a integral de superfície de B escalar ds é sempre zero, porque não existe carga magnética. Então, numa interface onde eu tenho dois valores diferentes de μ e tenho um B passando aqui, o B que tiver desse lado necessariamente vai ter que ser igual ao B que tiver desse lado, o B perpendicular à superfície. Tá? O B perpendicular à superfície. O B perpendicular à superfície de um lado tem que ser igual ao B perpendicular à superfície do outro, para que o fluxo que entra seja igual ao fluxo que sai. Então, o B, numa interface entre dois materiais com μ, digamos, μ' e μ duas linhas, ele é igual dos dois lados. Ele é contínuo aqui. Portanto, como o B é igual a μ vezes H, numa interface você vai ter o quê? Você vai ter B1 perpendicular igual a B2 perpendicular e H1 perpendicular vezes μ1 é igual a μ2 vezes H2 perpendicular. Essa é a condição de continuidade numa interface. E ainda, usando essa fórmula aqui, dá para a gente ver quanto que é a condição de continuidade se a gente tiver uma interface e quer saber quanto que é o campo paralelo. Aí a gente usa o H, que é mais fácil. A gente faz uma integral com H assim, olha. Vamos dizer que a corrente estivesse saindo do papel. Tivesse uma corrente aqui bem na interface. Se tivesse uma corrente bem na interface saindo do papel, assim, ó, a circuitação aqui seria pela regra da mão direita nesse sentido. Então, você tem um meio aqui, que você tem, digamos, μ1 e aqui μ2, como é que isso ficaria? Ficaria assim, olha. O H circularia por aqui. Isso aqui vamos chamar de direção X. Aí eu tenho uma direção, digamos, Y para cá. X assim, e o Z está para cima. Tá? Assim. Então, eu vou considerar aqui a direção Y, vou colocar um vetor normal apontando do meio 1 para o meio 2. N1 tracinho 2. Ele está na direção do Y. Isso aqui é EY. Então, aqui, olha, a gente ficaria assim.
A direção positiva do x está para cima, então aqui eu tenho H1, nessa direção aqui, o H1 paralelo, que multiplica com o comprimento aqui, que eu vou chamar de L. Aqui é menos H2 paralelo também, que multiplica L, a minha integral, estou fazendo essa integral aqui. Isso aí é igual a densidade de corrente vezes o L também, que é o comprimento desse pedaço. Isso significa, corta, que H1 paralelo igual a H2 paralelo. E aqui o que nós vamos ter é que o B1 paralelo sobre Mi1 é que vai ser igual ao B2 paralelo sobre Mi2. Tá? Essa relação aqui são as relações de continuidade entre meios onde você tem um campo magnético. Agora, voltando para o nosso problema aqui, dito isso, aqui na interface, o B é contínuo. Então, você deve imaginar que ao longo de todo esse trajeto aqui, olha, o B é o mesmo. Claro, desprezando o efeito de franjas que tem aqui, o B vai fazer isso aqui, ó, vai dar uma escapada, desprezando qualquer tipo de fluxo que escape daí de dentro. Então, a gente vai ter um B que é constante ao longo de todo esse caminho. Se o B é constante, eu vou dizer o seguinte, que o B dentro do ferro vai ser igual ao B no gap, vou colocar em módulo, então não coloco como vetor. E mais, o H na região do ferro, eu vou escrever como o B, eu posso dizer que esse B aqui vai ser o B do ferro. Vai ser o B do ferro dividido pelo Mi do ferro. E o H do gap vai ser o B do ferro, de novo, dividido por Mi0. Por quê? Porque é o gap, não tem nada ali. Com isso, olha, com esses dois valores, dá para eu calcular o B do ferro. Com essa expressão aqui, olha. Com essa expressão aqui, tá? Então, olha só, eu vou fazer a integral nesse caminho aqui, ó. Essa integral tem que dar o número de voltas vezes a corrente. Nesse pedaço aqui, ó, que eu tenho um comprimento que é L do ferro, vai ser H do ferro vezes L do ferro. E nesse pedacinho aqui vai ser H do gap vezes o L do gap. Eu posso aproveitar e escrever esse H do ferro aqui, esse H do ferro vezes L do ferro, desse jeito aqui, ó. H do ferro que multiplica 2πr menos o L do gap, assim, mais o H do gap vezes L do gap. Agora, eu substituo essas relações aqui, que eu encontrei, essas duas relações aqui. Eu fico assim, ó, o B do ferro, que multiplica 2πr menos Lg, dividido por Mi, mais o B do ferro de novo, dividido por Mi0, que multiplica Lg, é igual a Ni. Igual a Ni. Dessa fórmula aqui. Igual a Ni. Tá certo, eu rearranjo tudo isso, eu vou ficar com o B do ferro em módulo. Eu não vou refazer todas as contas, eu vou simplesmente escrever o que dá o resultado. Fica Mi0 vezes Mi, N vezes I, onde é a corrente, dividido por os termos trocados agora aqui, ó. Mi0, 2πr menos Lg, mais Lg, mais Lg vezes Mi. Assim. Isso é o que dá pra gente. Depois, pra gente achar os valores de H, é só dividir por Mi e por Mi0. Tá certo. Agora, olha só. Esse aqui é o valor de B. Se eu considerar agora o fluxo magnético no meu anel, vou voltar a desenhar ele aqui. Ele é um negócio assim, né? E aqui o fio dando volta dele.
Se eu considerar o fluxo, digamos que esse fluxo seja um fluxo que tem uma certa área, vou chamar de S aqui, ó. Então, seção reta S. O fluxo vai ser BF vezes S. Vamos imaginar que essa seção reta aqui é bem pequenininha, então o valor do B não varia ao longo dessa área aqui. Que ele varia, tá? Se você for considerar um toroide, por exemplo, você calcula, você vê que não é constante o campo aqui. Vamos imaginar que seja, porque isso aqui seria bem fininho, para a gente fazer as contas agora e chegar num ponto de fazer uma analogia. Tá certo. Se eu for fazer isso aqui é o fluxo. Eu posso escrever o fluxo multiplicando esse valor aqui por S, mas em vez de fazer isso diretamente, eu vou isolar o NI, aqui, ó. Eu vou fazer assim, põe o NI isolado, assim, e esse Mi vezes Mi0, eu passo ele dividindo aqui embaixo, dá na mesma, né? Ou multiplicar aqui ou dividir a parte de baixo da fração, dá na mesma. E junto com esse Mi, Mi0, eu também vou colocar o S. Vai ficar assim, ó. Mi0, 2πr menos LG, dividido por Mi0S, mais Mi vezes LG, dividido por Mi0S. O que acontece aqui? Acontece aquela história do corta, e eu fico com esse resultado aqui, ó. NI dividido por esse número aqui, olha, 2πr vezes LG, agora para mim é mais conveniente escrever na forma que eu tinha escrito antes, usar esse aqui, o LF, tá? Estava escrito aqui em cima. Então eu vou reescrever assim, ó, LF dividido por S vezes Mi. E aqui eu vou escrever LG dividido por Mi0 vezes S. Olha que coisa, esse negócio aqui, essa expressão aqui descreve um fluxo que é provocado por uma corrente. E esse fluxo vai ser maior ou menor dependendo da combinação desses dois números aqui que tem a mesma estrutura. Distância dividido pela área, dividido por μ. Agora, se você lembrar que a resistência elétrica se escreve como comprimento dividido pela área dividido pela condutividade, você vê que as expressões são parecidas. De fato, nós podemos fazer uma analogia completa entre os fluxos, porque o fluxo magnético, se você for considerar o campo magnético como tendo um divergente nulo, o que acontece é que o fluxo magnético vai ser sempre um circuito fechado. O fluxo sempre vai dar a volta e se conectar a si mesmo. Assim como a corrente de um circuito. Então o fluxo tem propriedades de corrente. Esse NI aqui é o que causa o fluxo. E como esses caras aqui têm uma estrutura parecida com resistência, a minha hipótese é que esses números aqui, essas quantidades, se comportem como resistências, que eu vou chamar de relutância. Esse fulano aqui, que está se comportando como tensão, eu vou chamar de força magnetomotriz. Força magnetomotriz. E o meu fluxo vai funcionar muito parecido com o que funciona uma corrente. Eu vou chamar a força magnetomotriz de V magnético. Essa relutância eu vou chamar de R mesmo. E aí eu fico com uma expressão que é assim, olha. Fluxo magnético é igual a minha relutância, a minha força magnetomotriz, dividido pela relutância do ferro mais a relutância do gap. Tá? Fica desse jeito. E isso eu posso usar para resolver um circuito magnético. Espera um pouquinho, vou pegar uma outra folha. Nós vamos dizer que num circuito nós vamos ter a seguinte relação. A soma das forças magnetomotrizes no circuito
vai ser dado pelo produto, soma, das relutâncias vezes as correntes. É basicamente um circuito resistivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Cheng. O Cheng apresenta essa situação aqui, olha. É basicamente um transformador com 3 pernas. Ele pergunta o seguinte: dado o valor de Mi para esse sistema aqui, aqui eu tenho uma corrente que está dando N1 voltas. Isso aqui é uma corrente I1, estava entrando por aqui. Aqui eu tenho uma corrente I2, ela entra por aqui, entra por trás e sobe, sim. Sai por aqui. Eu quero saber, e aqui tem N2 voltas, eu quero saber quanto que é o fluxo nessa perna aqui, dadas as seguintes distâncias. Ele põe os pontos centrais aqui e fala assim, olha, aqui eu tenho uma distância que é L1, aqui eu tenho uma distância que é L2, e aqui é uma distância L3. Aí, como é que você faz o circuito equivalente disso? Olha só, esse cara aqui está gerando um fluxo magnético. Vamos pegar aqui, a corrente está entrando por cima. Pela regra da mão direita, você vê que o fluxo magnético está orientado para cima, assim. Esse aqui, a corrente está entrando por baixo, dá a volta, mas também está orientando o fluxo magnético para cima. Então, o meu circuito equivalente vai ter 2 fontes de força magnetomotriz. As duas alinhadas para cima. Essa aqui vai ter uma intensidade N1 vezes I1. E essa aqui vai ter uma intensidade N2 vezes I2. Foi o que a gente viu na nossa dedução. Aqui, o caminho desse pedaço de perna tem uma relutância que é a relutância desse caminho aqui, que R1 é igual a L1 dividido por Mi vezes a seção reta. Vamos supor que a seção reta seja igual nos 3. Esse caminho aqui do meio vai ter R3 e esse caminho aqui vai ter R2. Assim. Esse é o circuito que você tem que resolver para saber quanto que é o fluxo aqui dentro. Se você resolve esse circuito, o resultado final do fluxo, eu já vou pôr direto aqui, ele dá relutância do 2 vezes N1 e 1, mais relutância do 1, N2 e 2, dividido pelo conjunto dos produtos aqui, R1, R3, mais R2, R3. Tá? Isso tem no Cheng. É assim que a gente lida com fluxos magnéticos. Tá bom, gente? Essa última parte aqui eu gostaria de ter dado com mais tempo, tá? Mas faltou mesmo uma semana. Isso termina a matéria. Essa última coisa aqui que eu apresentei para vocês termina a matéria. Deixa eu aumentar a minha área aqui, tirar o microfone da frente e voltar para a tela. Ok, povo. Terminamos as nossas aulas. Um semestre grande aprendizado para mim. Gostei muito de dar aula para vocês. Alguns de vocês fizeram intervenções muito boas desde o começo do curso. Eu me senti apoiado, tá? Foi muito legal, eu gostei, quero agradecer por isso. E agora nós estamos chegando no ponto final. Eu vou dar esse exercício extra, né? Beth, vai ter exame sim. Você tem que ter média 5. Se não tiver média 5, você vai para o exame. É assim que é. O exame semana que vem, né? E aí o último testinho eu vou deixar para sábado à noite.
Povo, é assim, a gente talvez não fale mais, eu espero que vocês tenham gostado do curso. Mais do que isso, acontece uma coisa com o Eletromag, você precisa estudar sempre. Não é que você acaba o curso, você está sabendo de tudo. Você sabe bastante coisa, mas você tem que rever, você tem que estudar de novo. Escuta o que o professor está falando, porque eu fiz na física, eu fiz o Eletro 1 na graduação, Eletro 2 na graduação, depois eu fiz na pós-graduação Eletro 1 e 2. Eu acho que só fui aprender quando eu comecei a dar aula. Mesmo. Tá. Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Professor, a intenção era agradecer mesmo pelo semestre, professor. Foi bacana. Foi, apesar de toda a Correria. doideira rolando nesse mundão velho aí, foi muito interessante. Eu quero agradecer Puta. pela forma que você colocou a matéria, assim. Foi muito bacana, sabe? Foi, tipo, motivador mesmo, de poder ter a matéria que é tão essencial sendo colocada dessa forma, assim. Com uma visão mais ampla, não só aquela visão de socar conteúdo de uma forma para a gente virar uma maquininha de fazer conta, mas de Pensei compreensão nisso, mesmo né? do que está acontecendo, cara. Foi bacana, assim. Agradece mesmo. E a Valeu. gente, e a gente se encontra no laboratório, que vai ser mais legal ainda, pelo visto. Eu vou preparar as aulas com o Lucas, nós vamos fazer junto, tá? Nada mais justo. Eu tô precisando, cara. Quando começou o semestre, o pessoal lá da CG veio me chamar, falou: César, você vai precisar da teoria. Que dia 13 parou tudo, né? Dia Sim, 13 de sim. março parou tudo. Quando ficou sabendo disso, meio que parou o semestre e eu tava com laboratório. Fazia anos que estava dando laboratório. Eu falei, tá certo, claro, assim, na hora, topei, nem pisquei pra falar pros caras, pode mandar aqui, eu mata no peito e vai em frente. Por quê, cara? Porque é o seguinte, quando um chefe vem pedir alguma coisa pra você, presta atenção. Se o chefe vem pedir alguma coisa pra você, no caso foi o coordenador associado de graduação, o Matheus. Acho que ele é coordenador da engenharia de computação. Se o chefe vem pedir para você, ele já pensou em todas as possibilidades, ele está vindo te pedir. Aqui na Unicamp, o chefe pede, ele não manda. Tem isso. Ele pede, ele tem que pedir. Então aqui, se um cara vem pedir para você, é porque ele está precisando, ele está, né? Então a primeira resposta que tem que te ocorrer é sim. E se tiver algum problema depois, você tenta resolver com o cara. Né? Então foi o que aconteceu. O cara falou, eu já. Depois eu fui ver onde que ia arrumar a câmera, como é que ia gravar, como é que ia fazer. Achei que ia dar pra fazer um monte de coisa, achei que ia dar pra dar um testinho por aula. Imagina, cara, 40 aulas, você desse um testinho por aula.